Imagine isto. Há quase 2000 anos, um homem idoso, sozinho em uma ilha-prisão rochosa, adverte sobre uma certa besta. Ele revela os lugares que cairão primeiro sob seu domínio. Você ficará chocado quando descobrir as duas nações que a Bíblia aponta. Nos próximos minutos, vamos mergulhar no livro do Apocalipse para identificar esses lugares. E mais importante, vamos descobrir o comando surpreendente que Jesus deu aos seus seguidores para esse tempo. Fique até o final, pois a instrução dele para os últimos dias não é o que a maioria dos cristãos espera. O Apocalipse revela as cidades que cairão primeiro sob a besta. A primeira é a Babilônia. João usa o nome Babilônia para descrever o império final que se oporá ao povo de Deus antes do retorno de Cristo. A Babilônia histórica caiu de uma forma muito específica, que se torna um modelo de como João descreve a queda da Babilônia do fim dos tempos. Em uma noite, o maior império da terra caiu. Soa familiar, porque a visão de João descreve uma destruição que acontece em uma hora. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Quando João viu a Babilônia a Grande, o que ele estava vendo exatamente? Existem 3 teorias principais. Teoria 1. Babilônia literal reconstruída. Alguns estudiosos acreditam que João estava vendo uma reconstrução literal da antiga Babilônia no atual Iraque. Nos anos 80, Saddam Hussein gastou milhões tentando reconstruir a Babilônia antiga. Ele se via como o novo Nabucodonosor. João descreve a Babilônia como um centro de comércio global, o que soa exatamente como uma Babilônia reconstruída e rica em petróleo poderia se tornar. Teoria 2. Roma simbólica. Outros acreditam que João usava a Babilônia como um codinome para Roma, para evitar ser executado ao prever a queda do império que o perseguia. João nos dá uma pista em Apocalipse 17:9. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Roma foi famosamente construída sobre 7 colinas. Coincidência? Teoria 3. Um futuro sistema global. E se João não estivesse vendo uma cidade específica, mas um sistema global, econômico, político e religioso, que surgiria no fim dos tempos? Ouça como João descreve a queda da Babilônia. Por que em uma hora foram assoladas tantas riquezas? Apocalipse 18:17. Isso soa como a destruição de uma única cidade ou o colapso de um sistema econômico global. Se o sistema financeiro global colapsasse hoje, com a tecnologia moderna, isso poderia literalmente acontecer em uma hora. João descreve a reação de 3 grupos específicos: reis, mercadores e marinheiros. Os reis lamentam porque perderam seu poder. Os mercadores lamentam porque perderam sua riqueza. E os marinheiros lamentam porque perderam suas rotas comerciais. Isso não descreve a queda de uma única cidade. Descreve o colapso de um sistema global. João descreve a velocidade deste colapso. Apocalipse 18:8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Um dia. Mas fica mais específico. 3 vezes João enfatiza uma hora. Apocalipse 18:10, 17 e 19. É o colapso econômico mais rápido da história humana. Ele então lista o que os mercadores vendiam, e a lista termina com uma frase arrepiante: de escravos e almas de homens. Apocalipse 18:13. Este sistema não negociava apenas mercadorias, negociava seres humanos. E o método de destruição é final. Assim, com um ímpeto, será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Apocalipse 18:21. Agora, a segunda nação, Judeia e Israel. O que vou lhe dizer vai soar impossível. Deus permitirá que seu povo escolhido, em sua terra escolhida, enfrente a pior perseguição de sua história de 4.000 anos. E segundo os profetas, isso deve acontecer exatamente assim para que seu plano final tenha sucesso. Um líder mundial surge com soluções para tudo. Ele é carismático e faz o que ninguém pensava ser possível. Negocia um acordo de paz abrangente entre Israel e seus inimigos. Daniel 9:27.
7, e ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Na profecia, uma semana representa 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, tudo parece perfeito. Israel está seguro, próspero, talvez até reconstrua seu templo. Mas exatamente na metade do período de 7 anos, tudo muda. Daniel continua, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o que assola. O mesmo líder que garantiu a paz de Israel quebra sua promessa. Ele se estabelece como Deus no templo deles e exige que o mundo o adore. E isso é o que Jesus chamou de a abominação da desolação. E quando isso acontece, Jesus dá instruções muito específicas ao povo judeu em Mateus 24, 15 e 18. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Note que Jesus diz, fugir para os montes imediatamente. Não faça as malas, não pegue seus pertences, apenas corra. Muitos cristãos falam em lutar contra o anticristo, mas e se eu te dissesse algo que pode abalar sua fé? Jesus nunca nos disse para lutar contra ele. O que Jesus realmente disse pode chocar você. O anticristo, o homem do pecado, tentará exterminar completamente aqueles que não se curvarem a ele. Então, o que devemos fazer? Jesus não nos deixou adivinhando. No meio da conversa sobre o tempo mais assustador da história, Jesus deu uma ordem clara: fuja. O Filho de Deus, o maior guerreiro, diz ao seu povo para correr, não para se preparar para lutar, mas para fugir imediatamente. Vivemos em um mundo que elogia quem fica firme e luta. Mas e se a coisa mais espiritual a fazer for correr? Jesus fala com urgência. Se estiver no telhado, não volte para dentro. Se estiver no campo, deixe seu casaco para trás. Se acontecer durante o inverno ou no sábado, pode ser quase impossível escapar. Jesus não diz, orem para que isso não aconteça. Ele diz, orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ele assume que você obedecerá e fugirá. A única questão é se o momento tornará isso mais fácil ou mais difícil. Alguns crentes pensarão que estão sendo corajosos ao ficar para lutar. Eles se verão como Davi lutando contra Golias. Eles citarão versículos sobre permanecer firmes, mas ao fazer isso, estarão desobedecendo ao comando claro de Jesus. Isso não é um teste de bravura, é um teste de obediência. A coragem pode se transformar em rebelião quando vai contra o comando de Deus. Jesus nunca disse, bem-aventurados os que lutam contra a besta. Ele disse, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24, 13. Quando chegar a hora, a obediência será mais importante que a bravura. Na Bíblia, fugir às vezes era a coisa mais fiel a se fazer. José fugiu da esposa de Potifar. Davi fugiu do rei Saul. O próprio Jesus, quando tentaram empurrá-lo de um penhasco, simplesmente se afastou. O objetivo não era lutar, era terminar a missão. E o que acontecerá com os lutadores bem-intencionados? Apocalipse 13, 7 dá a resposta séria. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. O anticristo tem permissão para vencer por um curto período. Aqueles que tentam lutar contra ele com força humana serão esmagados. Por que Deus permitiria isso? Porque esta não é uma batalha com armas, é um julgamento espiritual. E a única maneira de sobreviver é seguir a Jesus. Os verdadeiros crentes vencem de uma maneira muito diferente. Apocalipse 12, 11 nos dá uma verdade poderosa. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Não há nada sobre lutar com armas. A vitória vem através do sangue de Jesus e de um testemunho ousado. A vitória nos tempos finais não virá com espadas, política ou força humana. Virá pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. A obediência ao comando de Cristo será mais importante do que uma bravura mal orientada. Devemos nos preparar agora para ouvir a sua voz e seguir suas instruções, não as nossas. Se esta revelação sobre os tempos finais e o verdadeiro chamado da igreja lhe deu um novo discernimento, ajude-nos
ajude-nos a preparar mais pessoas. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas. Deixe seu like para nos apoiar e compartilhe este vídeo. A verdadeira força está na obediência.